História do Brasil 1, texto 2. O Império Colonial Português. Capítulo 12. Conselheiros Municipais e Irmãos de Caridade. Entre as instituições que foram características do Império Marítimo Português e que ajudaram a manter unidas as suas diferentes colônias, contavam-se o Senado da Câmara e as Irmandades de Caridade e Confrarias Laicas, a mais importante das quais era a Santa Casa de Misericórdia. A Câmara e a Misericórdia podem ser descritas apenas com um ligeiro exagero, como os pilares gêmeos da sociedade colonial portuguesa, desde o Maranhão até Macau. Garantiam uma continuidade que governadores, bispos e magistrados não podiam assegurar. Os seus membros provinham de estratos sociais idênticos ou comparáveis e constituíam, até certo ponto, elites coloniais. Uma descrição comparativa do seu desenvolvimento e funções mostrará como os portugueses reagiram a diferentes condições sociais que encontraram em África, na Ásia e na América, e até que ponto conseguiram transplantar e adaptar com êxito estas instituições metropolitanas para os meios exóticos. Podemos também testar deste modo a validade de algumas generalizações muito aceitas, tais como a afirmação de Gilberto Freire de que os portugueses e os brasileiros tiveram sempre tendência para, tanto quanto possível, favorecer a ascensão social do negro. No princípio do século XVI, o sistema de governação municipal em Portugal havia sido estabelecido segundo o padrão adiante descrito, que foi decretado no Regimento de 1504 e que só foi drasticamente reformado em 1822. O Conselho Municipal compreendia 2 a 6 vereadores, consoante a grandeza e a importância do local, 2 juízes ordinários, magistrados ou juízes de paz, sem qualquer preparação em direito, e o procurador. Tinham todos o direito de voto nas reuniões do Conselho e eram conhecidos coletivamente por oficiais da Câmara. O escrivão, se bem que não tivesse inicialmente direito de voto, era frequentemente incluído entre os oficiais. O mesmo acontecia com o tesoureiro, como em que sua tarefa não era, como acontecia muitas vezes, preenchida rotativamente pelos vereadores. Os oficiais subordinados da municipalidade não tinham direito de voto e seu número variava de cidade para cidade, mas incluíam geralmente os almotacéis ou inspetores de mercados, os juízes dos órfãos, que cuidavam dos interesses das viúvas e dos órfãos, o alferes ou porta-bandeira, cujo cargo era acumulado por vezes com o de escrivão ou porteiro, que muitas vezes trabalhava como arquivista, o carcereiro e, nas cidades grandes, o vereador de obras ou encarregado de obras públicas. Os vereadores e juízes ordinários não eram inicialmente pessoal assalariado, mas gozavam de privilégios consideráveis durante todo o tempo em que desempenhavam esses cargos. Os oficiais da Câmara eram eleitos através de um complicado sistema de votação secreta de listas de voto que eram elaboradas de 3 em 3 anos, sob a superintendência de um juiz da coroa. A votação anual realizava-se geralmente no dia ou na véspera de Ano Novo, sendo escolhido um rapaz ao acaso de entre os transeuntes para retirar do saco de uma urna os nomes dos eleitos. As listas de voto trienais eram compiladas confidencialmente por 6 representantes eleitos para esse fim, através de uma reunião de todos os chefes de família abastados e respeitáveis que estavam habilitados a votar. Estes indivíduos de reconhecida posição social eram coletivamente designados homens bons ou, mais vagamente, o povo. O juiz da coroa fazia o escrutínio das listas de voto para se certificar de que nenhuma das pessoas nomeadas para o cargo num determinado ano estavam estreitamente ligadas umas às outras por laços de sangue ou de interesse.
Algumas, mas não todas, câmaras tinham uma forma de representação de classes trabalhadoras que se baseava no sistema das corporações. Os comerciantes e artesãos, ourives, armeiros, pedreiros, tanoeiros, alfaiates, sapateiros, elegiam anualmente de entre os membros de sua corporação 12 representantes conhecidos como os 12 do povo, no caso da maioria das cidades, e 24 no caso de Lisboa, do Porto e de algumas outras, onde formavam a Casa dos 24. Estes indivíduos, por seu turno, nomeavam 4, de entre eles os chamados procuradores dos mestres, para representarem os seus interesses no Conselho Municipal. Esses 4 representantes tinham o direito de assistir a todas as reuniões do Conselho e a votar em todos os assuntos que afetassem as guildas e as corporações de artífices e a vida econômica da vila ou da cidade. Avisavam a Câmara dos preços que os artífices e jornaleiros deviam levar pelos seus respectivos serviços e estabeleciam também as condições de aprendizado de membro das guildas e etc. As guildas estavam organizadas em bandeiras, assim chamadas por causa das grandes bandeiras quadradas ou oblongas que transportavam nas procissões religiosas e nas ocasiões festivas. Estas bandeiras eram geralmente feitas de damasco ou brocado carmesim, bordado com fio dourado ou prateado, e traziam o desenho do santo patrono ou do ofício que representavam. A bandeira podia compreender os profissionais de apenas um ofício ou de vários ofícios, um dos quais era reconhecido como o cabeça, o membro mais velho dos 12, do povo ou da casa dos 24. Acabou por ser intitulado o juiz do povo. Como tal, tinha o direito e dever de representar os interesses da classe trabalhadora no Senado da Câmara, e no caso de Lisboa, diretamente junto da coroa. As reuniões da maioria dos conselhos municipais realizavam-se geralmente 2 vezes por semana, às quarta-feiras e aos sábados, se bem que, quando era necessário, se efetuassem com maior frequência. A Câmara de Lisboa, que tinha de longe muito mais assuntos para tratar do que qualquer outra, reunia-se regularmente 6 ou 27 por semana, realmente 6 ou 7 vezes por semana, no fim do século XVI. A presidência da Câmara era inicialmente delegada alternadamente em cada um dos vereadores, sendo o que ocupava este cargo denominado vereador no meio, porquanto ocupava o lugar do centro. A partir, mais ou menos, de 1550, o juiz de fora, nas vilas ou nas cidades, onde funcionava este magistério distrital da coroa, parece ter assumido a presidência na maior parte das câmaras, dando assim à coroa uma voz importante, ainda que não necessariamente controladora nas reuniões camarárias. Os vereadores que não assistiam às reuniões eram multados, a não ser que apresentasse uma desculpa válida, como, por exemplo, doença. As decisões eram tomadas por maioria, depois de o assunto ter sido livremente discutido à mesa do Conselho. As discussões da Câmara em assuntos municipais não podiam ser revogadas, nem postas de lado por uma autoridade superior, a não ser apenas nos casos em que implicavam invocações e inovações não autorizadas que poderiam afetar adversamente o Tesouro Real. A Câmara atuava como um tribunal de primeira instância em casos sumários, sujeito a apelo no ouvidor, juiz da coroa, mais próximo ou na relação. A Câmara estava teoricamente sujeita a inspeções periódicas, correições, feitas pelo corregedor da Câmara ou juiz distrital, mas parece ter se tratado, em muitas ocasiões, de mera formalidade, e algumas câmaras, incluindo as de Lisboa e Goa, foram totalmente isentas deste processo. Do mesmo modo, os relatórios do tesoureiro não eram frequentemente submetidos à verificação perante uma autoridade superior, mesmo nos casos em que isso se deveria fazer. A Câmara supervisionava a distribuição e o arrendamento das terras municipais e comunais, lançava e cobrava taxas municipais, fixava o preço de venda de muitos produtos e provisões, passava licenças aos vendedores ambulantes, bufarinheiros, etc., e verificava a qualidade de suas mercadorias, passava licenças para a construção, assegurava a manutenção de estradas, pontes, cadeias e outras obras públicas, regulamentava os feriados públicos e as procissões,
e era responsável pelo policiamento da cidade, pela saúde e sanidades públicas. O rendimento da Câmara provinha diretamente das rendas da propriedade municipal, incluindo das casas que eram alugadas como lojas e dos impostos lançados sobre uma grande variedade de produtos alimentares que eram vendidos, se bem que as provisões básicas, como por exemplo o pão, o sal e o vinho, estivessem inicialmente isentos de impostos. Outra fonte de rendimento provinha das multas pesadas pelos almotacéis e por outros oficiais, aqueles que transgrediam os estatutos e as regulamentações municipais, posturas, como por exemplo, vereadores que não tinham licença ou que roubavam vendedores que não tinham licença ou que roubavam no peso. Os impostos municipais, tais como os lançados pela coroa, cifravam-se muitas vezes na quantia mais alta possível. Em alturas de emergência, a Câmara podia impor uma coleta por cabeça aos cidadãos, escalonada de acordo com sua capacidade real ou presumível para pagar. Os oficiais da Câmara eram indivíduos privilegiados que não podiam ser presos arbitrariamente. Correção. Os oficiais da Câmara eram indivíduos privilegiados que não podiam ser presos arbitrariamente, nem sujeitos à tortura judicial, nem acorrentados, a não ser nos casos como a alta traição, que implicavam a pena de morte e em relação aos quais os fidalgos não estavam também isentos. Eram também dispensados do serviço militar, exceto no caso em que sua cidade fosse diretamente atacada. Estavam isentos de terem oficiais e soldados da coroa alojados em suas casas e de terem os seus cavalos, carroças, etc., confiscados para serem utilizados ao serviço da coroa. O Senado da Câmara tinha o privilégio de se corresponder diretamente com o monarca reinante e durante o período em que ocupavam esse cargo, os vereadores gozavam de outras imunidades judiciais para além das enumeradas acima. Recebiam propinas, ou seja, gratificações, quando assistiam às procissões religiosas estatuídas, a principal das quais era a festa do Corpo de Deus, vindo a seguir a do santo patrono da cidade. Quando iam nestas procissões ou quando desempenhavam funções oficiais, os magistrados municipais levavam uma vara ou bastão com as armas reais, quinas, numa das extremidades como distintivo do seu cargo, sendo branco ou do juiz de fora. Durante a segunda metade do século XVI, a coroa interessou-se diretamente na eleição dos vereadores, pelo menos no caso das cidades de província mais importantes. As pautas ou listas de votos trienais eram enviadas para Lisboa, inicialmente para escrutínio, mas posteriormente para a coroa designar os vereadores para o ano seguinte, fazendo ela própria a escolha entre os nomes que lhe eram enviados por este processo. A lista dos vereadores assim escolhidos era enviada numa carta selada para a Câmara em questão e aberta com as devidas formalidades no dia 1º de janeiro. Ao longo do século XVIII, muitas das câmaras das províncias tiveram tendências para se tornarem oligarquias autoperpetuadoras, reelegendo os mesmos oficiais ou distribuindo rotativamente os cargos municipais entre eles e os seus parentes, ao contrário do que estabelecia o regimento de 1504. O juiz do povo e os procuradores dos mestres foram também excluídos de muitas câmaras neste período, ficando assim as classes trabalhadoras privadas de uma representação direta e sendo reforçada a natureza oligárquica destas instituições. Houve um relaxamento cada vez maior na assistência às reuniões do Conselho e, em alguns casos, o Senado da Câmara só se reunia com intervalos longos e irregulares e não 2 vezes por semana. Noutros casos, as exigências regulamentares de limpeza de sangue foram mais ou menos tacitamente ignoradas. O juiz de fora de Odemira ou no Alentejo, ao fazer um relatório sobre os principais chefes de família, ao se encontrarem registrados nas pautas como elegíveis para os cargos municipais em 1755, afirmou que 4 em 18 estavam de fato contaminados pela sua ascendência. Um deles, que havia já sido vereador, tal como seu pai já o havia sido antes dele, tinha tanto sangue negro como judeu. O seu pai fora criado na casa de um lavrador e sua avó era uma escrava negra.
Algumas das câmaras da província já nem se incomodavam a enviar as pautas a Lisboa para escrutínio ou para nomeação pela coroa, que parece ter consentido este estado de coisas durante muito tempo. Estas atitudes e circunstâncias variáveis não significam necessariamente que as câmaras se tivessem tornado menos importantes e influentes localmente, nem que a coroa exercesse necessariamente um controle muito apertado sobre elas através do Juiz de Fora. As comunicações internas foram tão más durante séculos que muitas cidades e distritos das províncias estavam quase inteiramente entregues a si próprios. A melhor ou a menos má ligação rodoviária era de Lisboa a Braga, via Coimbra, o Aveiro e Porto, e só começou a funcionar um serviço regular de correio entre Lisboa e o Porto em 1797. Os obstáculos físicos e os outros à existência de comunicações ineficientes deixaram inevitavelmente as câmaras com uma larga margem de autonomia e continuaram a lançar os impostos locais até 1822. O Conselho Municipal de Lisboa, que era sobretudo constituído por advogados qualificados da coroa, desembargadores, e presidido por um fidalgo a partir de 1572, manteve também os seus representantes das classes trabalhadoras e o juiz do povo com a Casa dos 24 até 1834. Presumivelmente porque Lisboa era uma cidade muito mais populosa e com uma porcentagem muito mais elevada de artífices do que qualquer outra cidade portuguesa. Estes representantes das classes trabalhadoras foram sempre mais importantes e influentes aí do que em qualquer outra parte. A Casa dos 24 no Porto tinha uma existência completamente diversa, tendo sido abolida em 1661 e 1668, e novamente entre 1757 e 1795, devido ao envolvimento dos seus membros em reuniões dissolutas. Os conselhos municipais coloniais seguiam de perto o padrão dos da metrópole, mas havia naturalmente diferenças marcadas, bem como grandes semelhanças quanto ao modo como evoluíram subsequentemente. Por vezes datavam da primeira ocupação ou fundação da vila ou cidade em questão, como foi o caso, por exemplo, de Goa, 1510, da Bahia, 1549, de Luanda, 1575. Outras vezes surgiam apenas depois de um longo período de crescimento, Cachoeira, 1698, ou mesmo século depois, Moçambique, 1763. Algumas municipalidades eram fundadas inicialmente com a autorização da coroa, segundo um modelo metropolitano específico, e aquelas que não eram conseguiram, mais tarde ou mais cedo, a confirmação dos seus privilégios e do seu foral de uma forma idêntica aos de uma municipalidade portuguesa específica. Deste modo, Goa recebeu os privilégios de Lisboa, Macau os de Évora, Bahia, Rio de Janeiro, Luanda e muitas outras, os do Porto. Não se percebe muito bem por que é que os privilégios da cidade do Porto eram os mais procurados, por quanto a preferência à primeira edição impressa dos privilégios dos cidadãos da cidade do Porto, 1611, mostra que eram idênticos e textualmente copiados dos de Lisboa. A representação das classes trabalhadoras diferiam também de local para local. Goa, que seguia de mais perto o modelo de Lisboa, teve uma forte representação da classe trabalhadora até a segunda metade do século XVIII, em que os procuradores dos mestres tinham direitos de voto totais nas reuniões do Conselho, em que lhes era concedido o estatuto de gentis homens temporários. Macau, que tinha seguido o modelo de Évora, nunca teve qualquer representação da classe trabalhadora. A Bahia teve um juiz do povo e procuradores dos mestres de 1641 a 1713. A composição do Conselho no que diz respeito ao número de vereadores, a ausência ou presença de um juiz da coroa que presidisse, etc., variava também de acordo com o tamanho relativo e a importância da municipalidade em questão. De um modo geral, o modelo metropolitano era mantido na medida do possível, como demonstra o cenário da Câmara de Malaca, que na ocasião da conquista de sua fortaleza pelos holandeses, em 1641, e depois de 130 anos de governação portuguesa, era constituído como segue: 3 vereadores, 2 magistrados, 1 procurador e 1 secretário, todos eles respeitáveis cidadãos brancos, sendo a presidência exercida
alternadamente por cada um dos vereadores por um período de um mês. Outro indivíduo ocupava o cargo do tesoureiro e recebia todas as receitas e rendimentos, que incluíam um terço de todos os impostos e a contribuição sobre a araca, e que eram gastos na manutenção das fortificações e outras obras públicas. O Conselho estabelecia o preço de todas as provisões, verificava os pesos e medidas e era responsável pela saúde e sanidades públicas. O tesoureiro recebia anualmente um salário de 500 cruzados provenientes dos fundos municipais, mas os outros vereadores não eram pagos, se bem que recebessem emolumentos de 50 cruzados para comprarem um bom fato. Para quem não sabe, gente, fato eterno, no Natal ou na Páscoa, e o corpo de Deus. Atuavam como um tribunal de primeira instância, com direito de apelação ao ouvidor local. O procurador era também um oficial eleito, mas recebia um salário anual de 500 cruzados, tal como o secretário, que ocupava o cargo por um período de 3 anos. Os funcionários subordinados incluíam 2 almotacéis eleitos mensalmente de entre os cidadãos mais respeitáveis e que não eram pagos, para além de um juiz dos órgãos que ocupava o cargo durante 3 anos sem remuneração. Este dispositivo correspondia de muito perto ao de muitas cidades portuguesas de tamanho comparável. No que diz respeito à composição classista e racial das câmaras coloniais, é evidente que as exigências respeitantes à pureza de sangue não podiam ter sido estritamente observadas em locais como São Tomé e Benguela, onde as mulheres brancas brilhavam pela ausência durante várias centenas de anos, e também não podiam ser cumpridas em locais como São Paulo e Macau, como uma reduzida população branca que se dedicava a idênticas atividades. A cláusula que estipulava que os oficiais da Câmara não deveriam estar estreitamente ligados uns com os outros por laços de sangue ou de negócios, assim vemos que o governador de São Tomé foi repreendido pela coroa em 1528 por ter se oposto à eleição de mulatos para o Conselho Municipal. Foi informado de que, de que se tratasse de homens casados e abastados, eram perfeitamente elegíveis para os cargos municipais. O mesmo acontecia provavelmente com a maior parte das câmaras na África Ocidental, à exceção de Luanda até o século XVIII, pelo menos. Os brancos raramente viviam durante muito tempo na África Ocidental, e a esmagadora maioria de indivíduos de ambos os sexos tinham mais do que uma ancestralidade negra. Depois de algumas gerações, como todos os relatos contemporâneos tornam perfeitamente claro. Durante a maior parte dos séculos XVII e XVIII, São Tomé esteve num estado de anarquia crônica, com sua quisilenta sociedade a tender para se africanizar em vez de se europeizar. Em outros lugares, no entanto, a tendência foi para manter o elemento branco europeu dominante durante o maior prazo de tempo possível. Isto aconteceu sem dúvida em locais como a Bahia e o Rio de Janeiro, onde havia todos os anos uma penetração de sangue branco vindo de Portugal e onde se havia fixado e estabelecido uma aristocracia local de senhores de engenho. O mesmo aconteceu com Goa e com Macau durante 200 ou 300 anos, embora fossem muito menos mulheres brancas para a Ásia do que para o Brasil. Nestes 2 locais, e certamente também na maioria das outras colônias asiáticas e africanas, os homens que emigravam de Portugal, reinóis, casavam com mulheres locais que quase invariavelmente tinham uma mistura de sangue e de cor. Estes moradores preferiam casar as filhas com um reinol, mesmo no caso de o homem poder ser, como acontecia frequentemente, de baixo nascimento. Este padrão foi repetido por sucessivas gerações, assegurando deste modo a predominância portuguesa na elite local, especialmente quando o pai reinol conseguia pôr o nome do genro reinol nas listas de voto para a Câmara e para a Misericórdia. Gregório de Matos Guerra, o poeta satírico nascido na Bahia, mas educado em Coimbra, tem uns versos célebres que afirmam que este processo era a norma padrão na cidade de Salvador, no fim do século XVII. Nisto parece que exagerou, ou talvez que previu que iria acontecer anos mais tarde.
Investigações recentes acerca da estrutura social da Câmara da Misericórdia da Bahia mostram que os poderosos locais provinham ainda esmagadoramente das famílias dos senhores de engenho do Recôncavo, neste período tendo a classe mercantil na qual predominavam os indivíduos nascidos na Europa, obtido a igualdade social com os plantadores apenas em 1740. No Rio de Janeiro, durante a segunda metade do século XVII e a primeira do século XVIII, a Câmara tentou em várias ocasiões limitar a admissão de funcionários e indivíduos nascidos no Brasil, excluindo deliberadamente os mercadores nascidos em Portugal. Mesmo nos casos em que estes últimos eram casados com raparigas brasileiras de boa posição social. Os filhos do reino protestaram frequentemente junto à coroa. Gente, rapariga aqui é porque está escrevendo em português, viu? Seriam meninas, moças, né? Os filhos do reino protestaram frequentemente junto à coroa contra esta discriminação, e os decretos reais de 1709, 1711 e 1746 tomaram seu partido nesta disputa, acentuando que os imigrantes de Portugal que se haviam estabelecido no Rio, com opulência, inteligência e bom comportamento, deveriam ser colocados nas listas de voto em pé de igualdade com os indivíduos nascidos no Brasil que estivessem qualificados para ocupar este cargo. Deve-se, no entanto, salientar-se que a ascensão social do negro, que Gilberto Freire afirma ter sido encorajada no Brasil, foi, pelo contrário, deliberadamente retardada nessa colônia através da manutenção de preconceito racial rígido contra indivíduos totalmente negros durante todo o período colonial, pelo menos no que diz respeito à ocupação dos cargos municipais. Os mulatos de pele clara tinham uma oportunidade de melhoria social em algumas regiões, como por exemplo em Minas Gerais, mas é extremamente duvidoso que algum deles tenha alguma vez conseguido ser vereador na Bahia ou no Rio de Janeiro. Os preconceitos contra os cristãos novos duraram também muito tempo na administração municipal. Dom Manuel, como já vimos, apesar de os ter obrigado a converterem-se à força em 1497, fez posteriormente tudo o que pôde para integrar estes desgraçados convertidos na sociedade portuguesa, proibindo que fosse feita qualquer discriminação contra eles. Em 1512, por exemplo, decretou que um dos 4 procuradores dos mestres do Conselho Municipal de Lisboa deveria ser um cristão novo, e os outros 3 cristãos velhos. Foi eleita uma proibição parcial de que os cristãos novos ocupassem cargos oficiais em Goa em 1519, mas afirmava-se que poderiam fazer em circunstâncias especiais. Em 1561, a Câmara de Goa pediu à rainha regente que promulgasse um decreto proibindo estritamente que os cristãos novos ocupassem quaisquer cargos na Câmara. Na sua resposta, em 14 de março de 1562, Dona Catarina recusava-se a fazer uma tal declaração pública, devido ao escândalo que isso causaria, mas acrescentava que a Câmara e o vice-rei deviam atuar em conluio para impedir que indivíduos tão indesejáveis fossem eleitos. Até 1572, a Guilda dos Ourives de Lisboa elegia ainda seus representantes numa base de igualdade entre cristãos velhos e cristãos novos, depois da subida ao trono dos Habsburgos espanhóis. Em 1580, a proibição de os cristãos novos ocuparem cargos municipais e outros quaisquer foi tomada ainda mais rígida e absoluta, mas ocorriam inevitavelmente transgressões nos estabelecimentos coloniais mais distantes, para onde muitos marranos tinham fugido a fim de escaparem à Inquisição. Em 1656, os vereadores de Luanda lembraram a coroa de que os cristãos novos tinham sido proibidos por lei de ocuparem cargos no Conselho Municipal ou na magistratura desse tempo ou do rei Filipe de Castela. Afirmavam que alguns cristãos novos haviam, no entanto, conseguido infiltrar-se em tais cargos da reconquista da colônia aos holandeses em 1648 e pediam que as leis antissemitas fossem observadas inviolavelmente. Vimos que os jesuítas espanhóis hostis tinham declarado que os paulistas do Brasil estavam fortemente contaminados com sangue judeu, mas isto era um exagero evidente.
No Brasil, em geral, a proibição de ocupação de cargos pelos cristãos novos foi cumprida com rigidez a partir de 1633, e se bem que alguns indivíduos de origem marrana possam ter ocupado cargos em alguns conselhos municipais a partir desta data. Não consigo encontrar um exemplo específico durante mais um século, enquanto existem sem dúvida alguns em Goa e Macau. Entre as características que as câmaras coloniais partilhavam com as da metrópole, contava-se a tendência para desperdiçar dinheiro na celebração das festas religiosas estatuídas e dos dias dos santos patronos, o que frequentemente os deixava com fundos insuficientes para a manutenção das estradas, pontes e outras obras públicas. A municipalidade de Lisboa caiu praticamente em falência por causa da forma profundamente desperdiçadora como celebrou a festa do Corpo de Deus no ano de 1719, por insistência direta de Dom João V. Ponto. As finanças dos conselhos ficaram ainda mais estropiadas por causa das contribuições a longo prazo com que as sobrecarregava a coroa. Estas incluíam o dote de Catarina de Bragança por ocasião de seu casamento com Carlos II, juntamente com a indenização paga para obter a paz com as Províncias Unidas. Este duplo imposto, denominado Dote de Inglaterra e Paz de Holanda, foi dividido com base proporcional entre as câmaras da metrópole e as coloniais, cifrando-se só a contribuição da Bahia em 90 mil cruzados anuais em 1688. Mal tinham sido pagas as últimas prestações em 1723 e logo foi lançado outro imposto idêntico, denominado eufemisticamente donativo, para ajudar a financiar os casamentos reais entre as casas reinantes de Portugal e de Espanha, em 1729. Os pagamentos destinados a este objetivo prolongaram-se por um período de 25 anos e mal haviam sido acabadas de pagar as últimas prestações, logo outra e maior contribuição foi pedida às câmaras brasileiras para ajudar a reconstruir Lisboa depois do terremoto de 1755. Ainda se faziam pagamentos anuais por causa desta última contribuição quando o Brasil conseguiu sua independência, 70 anos mais tarde. Estas cargas financeiras foram agravadas no caso das principais câmaras coloniais, Goa, Bahia e Rio de Janeiro, entre outras, pelo fato de a coroa e seus representantes pedirem empréstimos através de municipalidades para operações navais e militares. Estes empréstimos só raramente eram pagos na totalidade e, por vezes, nem sequer eram feitos pagamentos parciais. Um caso clássico é, evidentemente, o empréstimo que D. João de Castro pediu à cidade de Goa para a libertação de Dil, em 1547, deixando como penhor um cabelo de sua barba, mas este empréstimo foi pago na totalidade. A Câmara de Goa forneceu a maior parte do dinheiro para a força expedicionária que saqueou Johor e Lama em 1587, para a armada que libertou Malaca do cerco holandês em 1606 e para a armada que libertou Malaca do cerco feito pelos Aquineses em 1629. No outro lado do mundo, a municipalidade do Rio de Janeiro reuniu 80 mil cruzados com um presente sincero para a frota com a qual Salvador Correia de Sá e Benevides reconquistou Luanda aos holandeses em 1648, enquanto o governo de Lisboa havia fornecido 300 mil cruzados, mas como um empréstimo pedido às alfândegas. Tanto o Rio de Janeiro como a Bahia contribuíram mais tarde generosa e frequentemente com os empréstimos de donativos em dinheiro, homens e provisões para as expedições enviadas para libertar o Sacramento. No estuário do Rio da Prata, do cerco ou hostilização dos espanhóis entre 1680 e 1770. Em 1699 e 1700, a municipalidade da Bahia contribuiu até com um barco de guerra recentemente construído e com 300 homens para a libertação de Mombasa, então cercada pelos humanitas, se bem que as operações na África Oriental, ao contrário das de Angola, para as quais a Bahia e o Rio de Janeiro contribuíram frequentemente, não trouxessem qualquer benefício imaginável para o Brasil.
As câmaras coloniais eram também totalmente ou em parte responsáveis, totalmente ou em parte, que coisa, né? Pela manutenção, alimentação e vestuário das suas guarnições e pela construção e manutenção de suas fortificações, tal como pelo equipamento de frotas costeiras contra os piratas, etc. Quando considerados esses encargos obrigatórios mais extremamente pesados e suas receitas, não é de se surpreender que raras vezes fossem capazes de equilibrar suas receitas e despesas e que se encontrassem, de modo geral, profundamente endividadas. As câmaras, viu? Uma vez que as festividades religiosas e as despesas navais e militares tinham precedência sobre tudo o resto, a manutenção das estradas, pontes e sistemas de esgoto eram frequentes vezes tristemente negligenciada. Nossa, que tão atual esse texto. Aqui, novamente, a negligência das obras públicas foi muitas vezes agravada pelo fato dos poderosos, por outras palavras, os fidalgos e o clero se recusarem frequentemente a pagar a sua parte dos impostos municipais, alegando privilégios aristocráticos ou isenção eclesiásticas. Ou então, estas classes privilegiadas ignoravam simplesmente os pedidos, as ameaças e os argumentos da municipalidade. Esta é uma queixa constante que surge na correspondência de quase todas as câmaras, incluindo a de Lisboa, onde a coroa intervinha ocasionalmente para apoiar os pedidos feitos pelos vereadores para que fossem cumpridas as regulamentações sanitárias municipais, mas sem qualquer resultado duradouro. Só quando surgiu uma epidemia realmente séria, tal como a da febre amarela na Bahia, em 1687, é que os poderosos ligavam alguma coisa às advertências da Câmara, mas, assim que a emergência passava, recaíam novamente na sua posição obstrutiva e não colaborante. Deve, no entanto, ser reconhecido que, se bem que os conselhos coloniais fossem geralmente constituídos por indivíduos conscienciosos que tomavam a sério seus deveres, como o prova uma leitura cuidadosa dos seus arquivos, houve, inevitavelmente, casos de nepotismo, corrupção e desvio de fundos, como acontecia em Portugal. A assistência às reuniões do Conselho tinha tendência para diminuir e as reuniões para se tornarem menos frequentes e mais descuidadas ao longo do século XVIII, se bem que esta tendência não se verificasse em todas as câmaras. Onde existia era provavelmente como em Portugal, um reflexo do facto de os vereadores se tornarem mais uma oligarquia auto-perpetuadora, fazendo uma rotação dos cargos entre si próprios e os indivíduos das suas relações. Isto nunca ocorreu, por exemplo, por acaso, na mesma proporção que na América Espanhola. Os conselhos municipais mais importantes utilizavam muito o seu direito de se corresponderem diretamente com a coroa e, em muitas ocasiões, puderam influenciar a política da coroa e conseguir a revogação ou a modificação de decretos reais importantes. Esta correspondência forneceu também à coroa uma oportunidade útil de verificar os relatórios dos vice-reis, governadores e arcebispos. Sucessivos monarcas da dinastia de Avis, Habsburgo e Bragança agradeceram à Câmara de Goa a informação objetiva que lhes fornecia. Por outro lado, a coroa pensava por vezes que as câmaras iam demasiado longe ao protestarem contra decretos impopulares ou contra decisões governamentais. Os vereadores municipais da Bahia foram severamente repreendidos em 1678 por atuarem como se partilhassem com o príncipe regente Dom Pedro a responsabilidade de governarem o Império Português. De qualquer modo, a coroa e seus conselheiros quase sempre dedicavam uma atenção cuidadosa aos pedidos e exigências que lhes eram feitos pelas principais câmaras coloniais, mesmo nos casos em que a decisão final lhes era desfavorável. Ao contrário do que muitas vezes se afirma, as câmaras coloniais raramente se tornaram meros carimbos de borracha e senhores acríticos perante os funcionários superiores do governo, que se tratasse de vice-reis ou de juízes do Supremo. Com todos os seus erros, e mesmo nos casos em que os vereadores se haviam tornado um conventículo oligárquico auto-perpetuador, continuavam a representar os interesses locais de outras classes para além da sua, pelo menos até certo ponto. O seu poder, influência e prestígio foram consideráveis durante todo o período colonial, se bem que maior em determinadas épocas e locais do que em outros, e que, de maneira consistente, foi o mais importante conselho, foi o Conselho Municipal de Macau, que desempenhou o papel principal na governação dessa colônia, peculiar durante uns 250 anos.
As autoridades chinesas só negociavam com o conselheiro que era representado pelo seu procurador, e não com o governador, cuja autoridade estava limitada ao comando dos fortes e das suas exíguas guarnições. A Câmara de Macau foi também excepcional pelo fato de ter mantido seus enormes poderes praticamente sem igual. Até 1833, enquanto os outros conselhos municipais, metropolitanos e ultramarinos foram desprovidos de todas as suas funções para além das puramente administrativas, pelo decreto de 1822. As câmaras brasileiras tiveram a mesma sorte, mais ou menos na mesma altura, porquanto seus poderes foram drasticamente reduzidos pelas reformas da administração provincial do novo governo imperial em 1828 e 1834. Quem não está na Câmara está na misericórdia, rezava o provérbio alentejano, e isso era também verdade para ambas as instituições no ultramar. O ditado equivalente na Goa Dourada, mesmo que de a sua glória ter desaparecido há muito, dizia que quem quisesse viver bem a grande e com liberdade devia tentar tornar-se vereador do Conselho Municipal ou então irmão da misericórdia ou de preferência ambas as coisas. Os ramos coloniais da Santa Casa de Misericórdia foram geralmente fundados ao mesmo tempo que era instituído o Senado da Câmara local. Como acontecia com as câmaras, as misericórdias coloniais seguiam o modelo de Portugal, mas especificamente o da Casa Mãe de Lisboa, que havia sido fundada por patrocínio real em 1498. Esta Irmandade de Caridade manteve nas grandes cidades a sua organização medieval na divisão de membros em nobres e plebeus até o século XIX, ou, em alguns casos, até o século XX. Os primeiros eram chamados irmãos de maior condição. As regras da Misericórdia de Lisboa contavam com um total de 600 membros, dos quais metade eram nobres e metade plebeus ou mecânicos, sendo estes últimos artesãos e comerciantes como os das guildas que se encontravam representados na Casa dos 24. Gente, mecânica é quem trabalhava com as mãos, viu? Não tinha mecânica naquela época, não. Só as leis da física. Em algumas das misericórdias coloniais, como as de Macau, todos os irmãos eram de maior condição, porque nenhum dos indivíduos pertencentes à reduzida população branca admitia pertencer a uma classe trabalhadora e ganhar a sua vida através do trabalho de seus braços e do suor do seu rosto. Em Goa e na Bahia, por outro lado, a divisão dos irmãos em maior e menor condição foi mantida. Goa começou com 100, contando 400 em 1595 e 600 em 1609. Mas a partir de então, o número de membros diminuiu rapidamente com o declínio econômico da cidade. Os compromissos ou estatutos da misericórdia variavam ligeiramente de acordo com o local e a época, mas só diferiam dos de Lisboa em pormenores relativamente mínimos. A versão revista do Compromisso de Lisboa, em 1618, foi aceita pela maior parte das irmandades coloniais com poucas modificações. Impunha que todos os membros deviam ser homens de boa consciência e reputação, tementes a Deus, modestos, caridosos e humildes. Além disso, deviam possuir as qualificações seguintes, na falta das quais estavam sujeitos à expulsão ou detenção imediatas. 1. Pureza de sangue, sem qualquer mancha de origem mourisca ou judaica, tanto no que dizia respeito ao irmão como à sua mulher, se fosse um homem casado. 2. Não ter má reputação nas palavras, nas ações e na lei. 3. De idade adulta conveniente, com mais de 25 anos completos, no caso de ser solteiro. 4. Não ser suspeito de servir a misericórdia em troca de pagamento. 5. Se tratasse de um artesão ou de um lojista, deveria ser o patrão ou o proprietário, que supervisasse o trabalho de outros trabalhadores, de preferência trabalhar com suas próprias mãos. 6. Ser inteligente e saber ler e escrever. 7. Em circunstâncias suficientemente confortáveis para impedir qualquer tentação de desviar os fundos da misericórdia e para servirem sem que isso lhe causasse quaisquer embaraços financeiros. Seria esperar demais da natureza humana pensar que estes elevados padrões se manteriam invariavelmente, sobretudo numa sociedade colonial, onde todos os homens que dobravam o cabo da Boa Esperança ou que procuravam fortuna no Brasil eram tão orgulhosos como Lúcifer e tentavam fazer-se passar por fidalgos sempre que podiam, como demonstraram uma enorme quantidade de testemunhos portugueses e estrangeiros.
Deram-se certamente abusos e desvios, especialmente durante o século XVIII, mas, no geral, as misericórdias mantiveram padrões surpreendentemente elevados de honestidade e eficiência durante séculos. Isto foi admitido de muitos estrangeiros que, em outros aspectos, criticaram severamente os portugueses, incluindo o físico francês Charles Delon, depois de suas experiências na Índia portuguesa em 1673 e em 1676. Abre aspas. A caridade constitui toda a base desta nobre e muito gloriosa sociedade. Fecha aspas. Escreveu ele. Abre aspas. E quase não há uma sociedade, nem uma vida digna de nota sob jurisdição dos portugueses que não tenha uma igreja dedicada ao mesmo fim, com algumas receitas utilizadas para objetivos dessa sociedade, se bem que, quanto ao resto, não dependam umas das outras. Fecha as aspas. Contudo, todas reconheciam a Casa-Mãe de Lisboa como sua Fons et Origo e correspondiam-se diretamente com esta instituição. Os deveres da Irmandade de Misericórdia eram definidos como sendo 7 obras espirituais e corporais, compreendendo as últimas. 1. Dar de comer a quem tem fome. 2. Dar de beber a quem tem sede. 3. Vestir os nus. 4. Visitar os doentes e presos. 5. Dar abrigo a todos os viajantes. 6. Resgatar os cativos. 7. Enterrar os mortos. Em muitos locais, a Misericórdia mantinha o hospital seu e, em algumas colônias, administrava também o ramo local do Hospital Real, que recebia os soldados doentes e feridos, nos sítios em que tal hospital existia. Os Estatutos da Misericórdia de Macau mostraram que foi fundado inicialmente em 1509 para exercer caridade a todos os necessitados, independente da raça ou da cor. Se bem que especificasse que a caridade começava em casa, com os cristãos como principais beneficiários. Aqui, como em toda parte, o aumento da população tornou subsequentemente impraticável exercer uma atividade indiscriminada em relação a todos os proletários ambulantes que podiam necessitar dela. Em muitas colônias, portanto, a ação de beneficência da misericórdia estava limitada à comunidade cristã local, se bem que isso já fosse muito especialmente quando os escravos também eram incluídos, como acontecia frequentemente. Os regulamentos do Hospital da Misericórdia de Macau, na sua versão revista em 1627, estipulavam que se devia dar ao pessoal constituído por escravos negros ou timorenses tanto arroz e peixe quanto pudessem comer, para nos assegurarmos de que eles sejam mantidos bem alimentados e satisfeitos. Esta era uma estipulação singularmente humana e inteligente, porquanto a legislação para assegurar a alimentação adequada do pessoal escravo era muito raramente nos casos em que alguma vez promulgada por qualquer dos outros poderes coloniais. O provedor ou presidente do Conselho dos Curadores eram o mais importante dos funcionários eleitos que serviam na misericórdia, sendo as suas qualificações descritas no Compromisso de Lisboa como segue. Abre aspas. O provedor deve ser sempre um fidalgo de autoridade, prudência, virtude, reputação e idade, e tão sensato que os outros irmãos o reconheçam todos como seu chefe, e lhe obedeçam com grande felicidade. E mesmo que tenha todas as qualidades acima mencionadas, não poderá ser eleito se não tiver pelo menos 40 anos. Deve ser muito paciente devido aos caracteres discordantes de muitas pessoas com quem tem de lidar. Deve ser também um senhor com muito tempo livre para que possa ter tempo para cumprir cuidadosamente seus frequentes e variados deveres. E para garantir que ele tenha alguma experiência desses deveres, nenhum irmão será eleito provedor durante o primeiro ano em que tenha sido recebido na Irmandade. Fecha aspas. Uma qualificação era quase sempre universalmente desrespeitada. É de que o provedor era eleito por um ano. Uma qualificação era quase sempre universalmente desrespeitada. Era de que o provedor, que era eleito por um ano, fosse um senhor com muito tempo livre. Uma leitura da lista dos provedores da misericórdia em Goa, em 1552 a 1910, mostra que este cargo foi ocupado por 14 vice-reis, 11 bispos, 2 inquisidores e um elevado número de ativos governadores, capitães, secretários de Estado, fiscais do Tesouro, juízes do Supremo e funcionários da coroa, com empregos em tempo inteiro, bem como por outros indivíduos que não tinham sido retirados do serviço ativo. Como é inevitável, alguns destes altos dignatários
não tomavam os seus deveres muito a sério, e o trabalho de rotina do conselho mesa era então delegado, sobretudo, no escrivão, na ausência do provedor. Outros, no entanto, arranjavam tempo para atenderem e executarem seus deveres conscienciosamente, o que parece ter acontecido com a maioria. O cargo de provedor era muito considerado por causa do seu elevado estatuto social, se bem que envolvesse um homem consciencioso em grandes despesas, como observou Delon em 1676, abre aspas. Primeiramente, só os nobres eram escolhidos para este cargo, mas ultimamente tanto são acolhidos ricos mercadores como nobres. Todas as contribuições são feitas aqui para o proveito dos pobres, e é raro haver um provedor que não contribua no fim do ano com 20.000 libras do seu bolso. Os cidadãos mais importantes de Goa e as pessoas de melhor qualidade, sem excetuar o próprio vice-rei, sentem-se orgulhosos por serem membros desta fraternidade. Escolhem todos os anos novos funcionários, processo através do qual todos os membros têm uma probabilidade de terem o seu quinhão. E se bem que todos estes cargos sejam dispendiciosos, há muito poucos que não estejam ansiosos por ocupá-los. Fecha aspas. Na Bahia, a mesa foi ocupada durante séculos pela aristocracia rural, local dos senhores de engenho, constituindo assim muito mais uma oligarquia perpetuadora do que acontecia com a mesa de Goa, onde funcionários superiores passageiros serviam frequentemente como irmãos. Russell Wood demonstrou que, à exceção de meia dúzia dos provedores da misericórdia da Bahia, entre 1663 e 1750 eram parentes de algum grau. Os mercadores apareceram pela primeira vez como tal nos registros de admissão dessa confraria por volta de 1700, e a partir de 1730 há um aumento notável dos que foram aceitos como membros. Esta alteração refletia a redistribuição gradual da riqueza na Bahia, porquanto a riqueza proveniente da posse de terras e do cultivo do açúcar e da criação do gado fora substituída pela riqueza obtida através da especulação financeira e das atividades empresariais. Na década de 1740, vários homens de negócio foram eleitos provedores da misericórdia da Bahia, acabando assim com o monopólio da aristocracia rural. Os fundos da misericórdia proviam quase inteiramente da caridade dos legados particulares, se bem que a Santa Casa da Misericórdia de Luanda recebesse uma porcentagem do comércio de exportação de trabalhos negros. Testadores com consciências culpadas ou delicadas legavam frequentemente no seu leito de morte grandes somas à misericórdia, esperando assim abreviar sua estrada no purgatório. Um frade dominicano de Goa escreveu ao rei em 1557 dizendo que altos funcionários que tinham desviado fundos da coroa tinham o cuidado de se confessar a padres preguiçosos, estúpidos e ignorantes, que lhes diziam então: Senhor, o que roubou ao rei pode restituir em obras pias. Roubou 5.000 pardaus à coroa, então dê 10.000 à misericórdia, e isso bastará. Quase 2 séculos mais tarde, Dom Luís da Cunha, que era ele próprio um irmão ausente da misericórdia em Portugal e que apreciava apavoradamente a sua obra cuidadosa, deplorava a crença generalizada de que as pessoas podem ser desculpadas por roubarem a Pedro ou a Paulo, deixando o que tinham a misericórdia ou a outra corporação religiosa ou pia. Ainda assim, este processo garantia uma percentagem de ganhos conseguidos através de meios poucos corretos, fosse devolvida na devida altura aos pobres, necessitados, a quem inicialmente havia talvez sido extorquida. Além disso, muitos legados e doações eram feitos por motivos puramente filantrópicos. As somas principiescas legadas à misericórdia da Bahia por João Matos de Aguiar, no fim do século XVII e por Marta Merop, à misericórdia de Macau, mais de um século depois, são 2 entre muitos exemplos que poderiam ser citados. Estes 2 benfeitores haviam saído da misericórdia enriquecidos de maneiras diferentes, e a misericórdia da Bahia recebeu do primeiro legado uma soma superior a 1 milhão de cruzados. Este capital tinha de certo origem muito mais respeitáveis do que a fortuna comparável deixada à misericórdia de Lisboa por Dom Francisco de Lima na altura de sua morte em San Lucar em 1678.
Os princípios dessa fortuna tiveram origem nas extorsões que fizera durante o tempo em que fora governador de Moçambique. Em 1654, 1657, e na altura de sua morte andava fugido da justiça pela sua cumplicidade real ou pretenso no assassínio do Marquês de Sandé, 1667, que havia negociado o casamento de Carlos II com Catarina de Bragança 6 anos antes. Finalmente, os escravos beneficiavam frequentemente com a caridade dos testadores, que deixavam alguns de todos os seus escravos à misericórdia local, com a condição de que deveriam ser libertados, se trabalhassem satisfatoriamente durante um determinado período de tempo. A idade de ouro das misericórdias asiáticas abrangeu a maioria do século XVI e o princípio do século XVII. A da Bahia coincidiu mais ou menos com a segunda metade do século XVII, enquanto a de Minas Gerais beneficiou presumivelmente com o progresso econômico que acompanhou a exploração das minas de ouro e diamantes durante o reinado de D. João V. As misericórdias, como outras obras pias do mundo ibérico, funcionavam também por vezes como banqueiros e corretores. A fiança que esperavam nesse aspecto foi convincentemente atestada pelo viajante italiano Cesare Fedrici, quando escreveu em 1583 sobre os seus 18 anos de viagem pela Ásia. Afirmou que qualquer mercador de qualquer nacionalidade que morresse na Ásia portuguesa e que tivesse deixado seus bens a herdeiros na Europa por intermédio da misericórdia, podia confiar infalivelmente no fato de o pagamento via coroa e Lisboa ser pontualmente feito, fosse em que fosse a cristandade, fosse que fosse a parte, fosse em que fosse, não, fosse em que parte fosse da cristandade. O frade jesuíta Fernão de Queiroz, ao escrever um século mais tarde em Goa, conta o caso clássico de um mouro de Granada que morreu em Macau, deixando seus bens a herdeiros muçulmanos residentes em Constantinopla. Ao ter conhecimento de suas vontades, a misericórdia de Goa informou os herdeiros que receberam devidamente a quantia total na feitoria portuguesa de Kung, no Golfo Pérsico, evitando assim a despesa e demora adicionais que teria havido se o dinheiro tivesse sido enviado através do cabo Evia-Lisboa. A retidão financeira da misericórdia e o prestígio que teve merecidamente durante tanto tempo não só encorajavam os testadores a deixarem o seu dinheiro à Santa Casa porque sabiam que seria bem gasto, mas também induziam os vice-reis e governadores a servirem-se dos seus cofres em ocasiões de emergência, se bem que neste processo fosse estritamente proibido pela coroa. A misericórdia de Goa foi que mais sofreu neste aspecto, contribuindo, portanto, este fato para acentuar seu declínio no século XVIII. É inegável que o relaxamento geral dos padrões que afetou as câmaras do século XVIII foi igualmente visível na misericórdia, porquanto os vereadores e os irmãos de maior condição proviam das mesmas classes sociais. Na verdade, eram frequentemente as mesmas pessoas. Inicialmente, as pessoas eleitas para ocuparem cargos numa das instituições não deviam simultaneamente ocupar cargos na outra, mas esta condição foi cada vez menos respeitada, especialmente nas colônias pequenas com populações reduzidas e com uma consequente escassez de homens qualificados. Os irmãos de mesa mostraram-se cada vez mais inclinados a evitar cumprir suas ocupações mensais mais desagradáveis, como, por exemplo, visitarem os presos nas suas celas fétidas. O vice-rei, conde de Ericeira, que for eleito provedor da misericórdia em Goa em 1718, foi informado 2 anos mais tarde de que nenhum dos curadores recentemente eleitos se queria oferecer como voluntário. Foi informado 2 anos mais tarde que nenhum dos curadores recentemente eleitos se queria oferecer como voluntário para visitar as prisões, excusando-se por uma ou por outra razão. Ofereceu prontamente seus préstimos para cumprir esta humilde ocupação, o que implicou uma censura que envergonhou os irmãos cumpridores e os levou a cumprirem seus deveres. As misericórdias da Bahia, Luanda e Macau sofreram também crises financeiras de amplitudes várias durante este período, mas todas sobreviveram de modo a continuarem sua obra de caridade de uma ou de outra forma até nossos dias.
Enquanto a misericórdia se preocupava com a caridade em favor de um grupo muito vasto de pobres e necessitados, as outras irmandades legais ou confrarias de várias ordens religiosas restringiam, na realidade, as atividades caritativas de seus próprios membros e suas respectivas famílias. O estatuto social destas irmandades terciárias ou ordens terciárias, como também eram chamadas, variavam desde aquelas em que a categoria do membro estava limitada aos brancos puros de boas famílias, até aquelas que eram sobretudo constituídas por negros. As confrarias brancas mais exclusivas construíam igrejas maravilhosas e salas de conselho com retratos dos membros, com perucas cuja opulência aparatosa levou um visitante francês contemporâneo a perguntar-se se não era uma tentativa de uma espécie de jockey-club religioso. Se não se tratava de uma espécie de jockey-club religioso. É de fato o que pareciam algumas delas na cuidadosa escolha social que faziam dos indivíduos que queriam ser admitidos. Os estatutos da Ordem Terceira de São Francisco de Mariana, em Minas Gerais, estipulavam em 1763 que qualquer indivíduo que quisesse ser admitido tinha de ser de nascimento branco legítimo, sem quaisquer boatos ou insinuação de sangue judeu, mourisco ou mulato, ou de carijó, ou de qualquer outra raça contaminada. E o mesmo deverá acontecer com a mulher, se fosse um homem casado. Isto não era mera formalidade. A investigação dos antecedentes dos candidatos demorava muitas vezes vários anos e implicava escrever para as câmaras ou para as misericórdias das vilas da província mais remotas de Portugal para a confirmação das informações fornecidas. Os membros que casavam posteriormente com uma rapariga de cor ou com uma rapariga com sangue de cristão novo eram pura e simplesmente expulsos sem mais cerimônias. A composição dessas irmandades era feita em termos raciais, tendo os brancos, negros e mulatos suas respectivas confrarias. Havia algumas que não faziam qualquer distinção de classe ou cor e que aceitavam tanto escravos como homens livres. Mas as irmandades de escravos ou homens livres negros tinham geralmente um branco como tesoureiro, como estava especificado nos seus estatutos. Mesmo assim, estas irmandades religiosas para negros indivíduos de cor consistiam sem dúvida para as classes humilhadas e desprezadas uma fonte de ajuda e conforto, mútuos como nunca houve nas colônias francesas, inglesas e holandesas. No século XVIII, havia em São Salvador, na Bahia, só dedicadas à Virgem Maria, 11 irmandades para agentes de cor. As misericórdias, tal como as irmandades religiosas exclusivamente para brancos, eram, de um modo geral, se bem que não invariavelmente defensoras acérrimas da superioridade étnica, da raça branca, das distinções classistas, exatamente como as câmaras com a que estavam tão estritamente ligadas. Dada a permanente escassez de mulheres brancas em todas as colônias portuguesas, especialmente nas conquistas da África e da Ásia, era inevitável que mais tarde ou mais cedo os mestiços fossem aceitos como os mulatos, o que haviam sido em São Tomé no princípio do século XVI. Mas a inclusão de nativos puros cristãos era um assunto completamente diferente. E isto só se deu muito tarde, nos casos em que se chegou a dar. Em Malaca, os casos da Câmara da Misericórdia estavam ainda restringidos aos portugueses brancos em 1641, se bem que entre estes indivíduos houvesse certamente alguns euroasiáticos. D. João IV ordenou a Misericórdia de Macau que admitisse como irmãos alguns cristãos chineses locais, e mais de 100 anos depois, um decreto pombalino de 1774 obrigava o Senado a incluir 6 nativos importantes entre os almotacés dos conselhos municipais, mas ambos os decretos foram letra morta. Mesmo os portugueses nascidos na Europa, iletrados ou semiletrados, eram aceitos como vereadores de preferências aos mestiços instruídos no século XVIII, em Macau. Em Goa, o primeiro canarim, ou indiano cristão puro, foi admitido como irmão da misericórdia em 1720, mas é extremamente significativo que esta inovação só tenha sido aprovada formalmente pela coroa em 1743. Apesar da legislação pombalina violentamente antirracista de 1774, não há quaisquer razões para supor que qualquer canarim haja sido eleito para o Conselho Municipal antes do século XX. Uma exposição oficial feita por essa Câmara em 1812, afirmava que, nesta altura, os vereadores eram quase todos militares graduados e que os naturais ou goeses, com pouco ou nenhuma mistura de sangue europeu, eram principalmente padres e advogados.
Parece ter durado ao longo de todo o período colonial a supremacia branca, tanto na Câmara como na Misericórdia da Bahia, embora haja indícios de que preconceito contra a admissão de pessoas de origem cristã nova enfraquecera consideravelmente entre 1730 e 1774. A Misericórdia era uma instituição essencialmente portuguesa, a melhor. Podem pensar algumas pessoas que a justa Lusitânia jamais produziu, mas inspirou pelo menos a fundação de 2 estabelecimentos com o mesmo nome fora das fronteiras do Império. Houve um ramo florescente em Manila, fundado em 1606, segundo o modelo da Casa-Mãe de Lisboa. Houve um outro em Nagasaki, que tinha fama de ter todo o Japão pelas suas obras de caridade, mas antes que teve fama em todo o Japão pelas suas obras de caridade, antes de ter sido extinto durante a perseguição que começou em 1614. De maneiras diferentes, a Câmara e a Misericórdia forneceram uma forma de representação e de refúgio para todas as classes da sociedade portuguesa. Um estudo dessas 2 instituições mostra que o bem que fizeram compensou de longe as ocasionais imperfeições humanas de seus membros. A maneira como o Conselho Municipal e a Santa Casa de Misericórdia se adaptaram aos meios tão variados e exóticos desde o Brasil ao Japão, mantendo, no entanto, laços tão estreitos como as suas origens medievais europeias, exemplifica bem o conservantismo e a capacidade de recuperação e a tenacidade dos portugueses no ultramar. Uma das diferenças marcantes entre o Império Oriental Português e o Império Ocidental Espanhol foi a que o primeiro tinha um notável aparelho militar, enquanto o último, depois da conquista do México e do Peru, era essencialmente um império civil. Houve uma diferença até certo ponto menor entre os impérios português e espanhol na América, mas foi na Goa Dourada que o sistema social português peculiar de soldados e casados, coldados solteiros e colonos casados, foi levado ao seu maior extremo e durou mais tempo. Coldados? Nunca vi isso não. Praticamente todos os homens portugueses que partiram de Lisboa para Goa durante 3 séculos foram para o Oriente ao serviço da coroa. Os missionários, como soldados da cruz, sob o patrocínio do padroado, e a grande maioria dos leigos, como soldados do rei. Os fidalgos e os soldados que casavam depois da sua chegada à Índia eram geralmente autorizados a deixar o serviço real, se o desejassem, e a fixarem-se como cidadãos ou comerciantes, sendo então denominados casados. Os restantes eram chamados soldados e estavam sujeitos a prestar o serviço militar até morrerem, casarem, desertarem ou ficarem incapacitados por feridas ou doenças. Esta é uma terra fronteiriça de conquista, escreveu um frade missionário franciscano quando Goa estava no auge do seu precário esplendor em 1587. E isto, como já vimos, é um assunto que foi repetido anualmente na correspondência oficial e, em particular, a partir da época de Afonso de Albuquerque. Muitos soldados experimentados, além do autor anônimo de um tratado quinhentista acerca do primor e honra da vida soldadesca no estado da Índia, concordaram que praticamente todos os asiáticos eram aberta ou secretamente inimigos dos portugueses. E isto não é de espantar, porque, porquanto somos os inimigos declarados de todos esses descrentes, por isso não é de surpreender que nos paguem com a mesma moeda. Não podemos viver nessas regiões sem armas na mão, nem comerciar. Acabou o texto.